Então vamos lá para a receita do pão francês. Depois que tu fizer essa receita, tu nunca mais vai querer comprar um pãozinho na padaria, tá? Então aqui a gente já fez a autólise da massa, né? Então eu tenho aqui 300 gramas de farinha, tenho 60% de hidratação. Então eu tenho 180 gramas, 180 ml de água, né? Misturei aqui e deixei isso daqui descansando por umas 2 horas. Eu já tenho um bom ponto de véu aqui, tá? Se eu pegar essa massa aqui, ó, eu já tenho um bom ponto de véu, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar aqui a 30 gramas, 30% do nosso fermento natural, né? O meu fermar. Então ele esparramou um pouco aqui, né? Não era para isso ter acontecido, mas esparramou, paciência. E eu vou colocar aqui 30%, então sempre em relação à farinha, né? Então 100% é a nossa farinha, 300 gramas de farinha, isso daqui vai dar 90% de 90 gramas de fermento natural, tá? Então deixa eu acrescentar as minhas 90 gramas aqui de fermento natural. Tinha ali 46. Se passar pouca coisa, não tem problema. 94, então tá ótimo. Esse restante aqui, ele vai para a geladeira, tá? Assim mesmo, não vou alimentar ele nem nada, ele vai para a geladeira desse jeito aqui. Aqui eu tenho 2,5 de sal, tá? Então, em relação aos 300 gramas, 2,5%. Então, isso daqui vai dar umas 8 gramas de sal. Eu tenho aqui 1,5 de açúcar. Então, isso daqui vai dar umas 5 gramas de açúcar. E o segredo tá aqui, que são 5 gramas de banha de porco, tá? Se tu não tiver banha de porco, pode trocar por manteiga, tá? Isso daqui são 5%, então eu tenho aqui 15 gramas de banha de porco, tá? Então eu vou misturar aqui o fermento, vou misturar a banha e vou misturar o açúcar. O sal eu deixo para misturar por último, tá? Então agora eu vou mexer essa massa aqui. O fermento, eu alimentei ele na proporção 1, 2, 3, tá? Porque essa massa do pão francês, ela tem que ser uma massa mais firmezinha, ela não pode ser uma massa tão hidratada, tá? Agora a gente acrescenta o sal. Deu. Aí agora a gente deixa essa massa descansar aqui por 30 minutos, tá? Que a gente vai fazer o processo de dobras. Então a gente não vai sovar a massa, a gente não vai bater na batedeira, nada, tá? Então a gente faz o processo de dobras. Então eu deixo ela descansar por 30 minutos, daqui a 30 minutos eu volto para fazer as dobras. Então vamos lá. Agora a gente vai realizar a primeira dobra.
gente vai agora para a segunda dobra. A gente vai fazer a nossa terceira dobra e aí essa massa ela vai descansar por mais uma hora. Agora a gente vai levar essa massa para ela descansar por umas 12 horas na geladeira. A massa total aqui ficou com aproximadamente umas 600 gramas, né? Tem mais ali umas 600 gramas certinho, acabou ficando. Então vai dar aqui, eu vou fazer 10 pãezinhos de 60 gramas cada um. Então a massa ela acabou de sair da geladeira. E a gente vai fazer a pré-modelagem dessa massa. Então, eu vou dividir a massa aqui em 10 porções de 60 gramas cada. Deixa eu botar um pouco de farinha aqui em cima da bancada. Então aqui, como é que a gente vai fazer a pré-modelagem dessa massa aqui? A gente vai abrir essa massa aqui, ó. Lembrando que é só uma pré-modelagem, tá? E aí a gente vai fechando esse pãozinho aqui, ó. Assim. Isso aqui. E aí a gente vai deixar esse pãozinho aqui, ele descansando por uma hora. Como essa massa acabou de sair da geladeira, a gente vai deixar descansando por uma hora. Então a gente vai fazer isso com todos eles. E aí depois de uma hora a gente vem e faz a modelagem final. E daí depois da modelagem final a gente deixa descansando até ele dobrar de tamanho. Depois que essas massinhas aqui elas dobrarem de tamanho, a gente pode levar elas pro forno.
se passou 1 hora já, desde a pré-modelagem. E agora sim a gente vai fazer a modelagem final do nosso pão. E aí a gente vai esperar que ele cresça até que ele dobre de tamanho, tá? Então, a modelagem a gente vai fazer parecido, né, com o que a gente fez a nossa pré-modelagem. Mesma coisa, isso daqui. Vamos fazer assim para tirar bem a fermentação, porque a gente quer que o miolo ele fique mais denso, certo? Então, ó, a gente vai fazer isso daqui. A chave tá aqui e a gente vai colocar ela virada para baixo. Então, é isso daqui, tá? E eu já vou deixar aqui mesmo, porque eu vou assar nessa forma aqui mesmo. E para que esse pãozinho ele não resseque aqui por cima, porque agora eu vou esperar ele dobrar de tamanho. Esse pão aqui ele tem que dobrar de tamanho, tá? Então a gente pode borrifar um pouco de água. E agora a gente vai esperar isso daqui dobrar de tamanho. Então vamos lá, o pãozinho ele já cresceu o suficiente, né? A gente fez o pãozinho menorzinho mesmo. O forno já pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu sempre pré-aqueço o forno só a parte de cima e a parte de baixo. E aí quando eu vou colocar o pão para assar, eu desligo a parte de cima, tá? Porque o pão ele tem que assar de baixo para cima sempre, tá? Então deixa só a parte de cima. E aí agora a gente vai fazer o corte aqui no pão francês. E aí eu vou levar esse pãozinho aqui para assar. Então, sempre um corte só, né? Aqui. Tá aqui o resultado do nosso pãozinho. Aí, tem gente que gosta dele mais moreninho, tem gente que gosta dele mais branquinho, aí fica a critério de cada um, né? Olha isso daqui. Se não for o melhor pão francês que tu comer aí, credo. É um pão com manteiguinha. Vamos ver esse pão francês aqui com manteiguinha. Como é que tá o sabor disso daqui? Aquele mesmo da cantiga popular da infância de todos nós. Aquela que diz: beber água e lanche. Meu pai amado.